Hayao Miyazaki, melhor dizendo, a mente e o coração do Estúdio Ghibli. À primeira vista, pode parecer um velho ranzinza, mas na verdade era um homem que viu o mundo de forma completamente diferente. Incapaz de expressar seus ideais apaixonantes, esperançosos e melancólicos em palavras, ele decidiu colocar todo o seu ser em sua arte. A fala "anime foi um erro", entre aspas, é frequentemente atribuída erroneamente ao diretor Hayao Miyazaki. Ela se tornou um meme na internet. No entanto, há algo muito mais complexo por trás dessa afirmação. Miyazaki não acha que anime é um erro. Afinal, não faz nem sentido, porque foi ele que apresentou o anime ao mundo. Ele criticaria o seu próprio trabalho? Sua crítica se dirige à indústria, que segundo ele corrompeu o significado do anime. Em uma entrevista, ele disse que quase todos os animes são produzidos sem base na observação de pessoas reais, feitos por humanos que têm nojo de olhar para outros humanos. Por isso que a indústria está cheia de otakus. E se a gente realmente olhar de perto, ele tem razão. Analisando os protagonistas de alguns animes que eu assisti recentemente, todos eu posso observar que possuem poderes ou uma sorte real. Sonhar é bom, mas a gente sabe que a vida real não é um mar de rosas. É complicado entender que como o orçamento dos animes tem crescido de forma gigantesca e exponencial, mas eu ainda sinto, lá no fundo, que a própria originalidade tem diminuído. Embora existam muitos animes excelentes nas temporadas atuais, eu percebo que a própria indústria tem focado principalmente em shonen e isekai. E pra quem não sabe, isekai é resumidamente quando um personagem vai para outro mundo, se transporta, geralmente com magia, fantasia e assim por diante. E o meu problema é a forma como essas histórias podem ser interpretadas pela mente, pelo subconsciente. Porque quase 80% dos animes desse gênero começam com um personagem que odiava sua vida, sofria bullying, enfrentava dificuldades, estava numa depressão ou algo assim, e tudo simplesmente melhora quando ele vai para o mundo. Mas eu me pergunto, faz bem em simplesmente fugir de tudo? Esse pensamento de que por um simples milagre, sem atitude nenhuma, você vai ter uma vida incrível, me incomoda profundamente. Quando Miyazaki falava sobre os otakus, ele não estava se referindo aos adolescentes de cosplay na liberdade e gente mais jovens. Porque no Japão, há casos sérios de pessoas que não conseguem sair de casa, se apaixonam por personagens de inteligência artificial, de jogos, animes, e esquecem de socializar. Não saem de casa mesmo. Nem pra ir no mercado. E mesmo com mais de 20 anos, 30, depois da década de 90, que é uma idade crucial para a entrada na vida adulta. E o problema nunca foi assistir anime, mas sim querer viver dentro deles. E a indústria sabe disso. E cada vez mais ela tenta evitar a realidade. Por isso, Miyazaki criou todos os seus filmes em mundos encantados. Porque dentro dele ainda ele queria demonstrar o sonho que ele tinha. Mas o seu maior esforço dentro desse mundo era criar personagens humanos, que a gente pudesse se refletir. Muitas das artes em seus filmes surgem de observações simples de crianças brincando em um parque comum, para ele fazer as animações, os esboços. Isso faz com que seus filmes sejam tão imersivos, pois seus personagens parecem realmente pessoas reais, vivendo o cotidiano. Mas para a gente entender realmente o que passava na mente, de quais sentimentos ele realmente queria expressar para o mundo, a gente vai ver o passado triste de Hayao Miyazaki. Ele veio de uma família sustentada pelo pai, que era dono de uma empresa que fabricava lemes para os caças de combate durante a Segunda Guerra Mundial. E aos seus 4 anos, Miyazaki trocou de cidade diversas vezes devido aos bombardeios da guerra, que deixaram impressões muito fortes na sua mente. E a sua mãe, logo depois, sofreu de tuberculose vertebral de 1947 a 55, sendo considerada uma mulher rígida e intelectual, que nunca aceitou as normas socialmente aceitas. E essas experiências marcaram Miyazaki profundamente, no que influenciaram a sua decisão de não aceitar pessoalmente seu primeiro Oscar, em protesto contra a invasão do Iraque em 2004, pelo tão aclamado A Viagem de Chihiro. E agora a gente vai conseguir entender bem de qual era o vínculo da dor que ele sofreu no passado para próprias histórias que ele vai contar nos filmes. E eu quero citar 2 filmes aqui que exemplificam muito bem isso
e o primeiro é Vidas ao Vento, que é a história de um engenheiro de aviões que sonhava em voar em um avião em formato de pássaro, algo bem abstrato, mas que remetia ao trabalho do pai de Miyazaki. E o mais interessante é que após a Miyazaki descobrir que ele queria ser artista de mangá, lá quando ele era adolescente, ele percebeu que tinha muita dificuldade em desenhar pessoas. E em vez disso, durante vários anos ele desenhou apenas aviões, tanques e navios de guerra. Daí veio esse interesse por aviões, barcos e máquinas em seus diversos filmes, que um dos meus favoritos, que é Castelo Animado, o próprio Castelo Animado retrata uma máquina que parece um barco, meio esquisito, na verdade. E agora o número 2, Porco Rosso. Que vai ser mais uma história sobre aviões, mas vai passar na ótica de um piloto de avião da Primeira Guerra Mundial, aposentado, lidando com seus traumas. Miyazaki criou esse personagem, eu acredito, como uma própria reflexão dos próprios traumas de guerra quando criança, dos bombardeios que ele teve que fugir. O personagem, ele fica procurando uma paz, que eu acredito que o Miyazaki também procurava. E é interessante como o personagem principal parece confiante, mas dentro do filme a gente percebe como ele quer esconder o passado, como ele não quer assumir esse passado. E o que o Porco Rosso mais procurava era a redenção por sua própria culpa de ter participado da guerra. E Miyazaki já mencionou em uma entrevista como ele se sentia mal por sua família que construiu o leme de avião ter lucrado com a guerra. Esse sentimento de culpa de Miyazaki foi transferido muito bem para o filme. Há um vídeo do Hayao que vai basear o ponto-chave dessa opinião contra a cultura dos animes atuais. Há um corte que viralizou recentemente, que é um jovem, bem sorridente, ele tá bem feliz apresentando as animações feitas por inteligência artificial, que estavam bem feitas, e ele esperava que o Miyazaki fosse ter uma reação boa, mas o Miyazaki com uma cara muito séria, ele conta a história do amigo dele, que não conseguia mais levantar a mão por uma lesão de por horas seguidas desenhando manualmente. E ele fala que não vê interesse na arte criada falsamente, porque quem criou aquela animação não faz ideia da dor que é criar uma animação real. Então aí a gente percebe de quanto o Hayao Miyazaki dava valor ao trabalho duro, colocar a alma, passar horas e horas fazendo uma animação, porque ele não via sentido nenhum em criar uma animação, que para ele não fazia sentido nenhum criar uma obra que não tivesse a própria alma dele, uma coisa como se fosse uma marionete, sendo controlada apenas por coisas fúteis. Mas para quem já assistiu alguns filmes do próprio Hayao, não ficaria tão surpreso com essas falas dele, porque ele sempre deixou bem claro em seus filmes sobre o natural versus a tecnologia. A gente percebe nessa cena aqui do próprio Castelo Animado como é poluente, bruto, feio, os traços da animação, ou essa cena aqui da Viagem de Chihiro, que apresenta um chão de fábrica da Revolução Industrial, marcado pela escuridão, pelas cores que ele retrata a cena, e agora a gente contrasta para toda essa beleza e vividez, uma completa calmaria. Se eu pudesse explicar, os filmes deles dão um aconchego de como se fosse uma refeição caseira feita pelos seus pais ou avós, que você não sabe que o tempero é o mesmo, que a comida é a mesma, mas tem um sabor diferente. Eles trazem uma nostalgia de algo que a gente nem sabia que a gente precisava. Mas não me entendo mal, eu adoro vários animes lançados recentemente, mas é inegável que há um fundo de verdade no que o Hayao queria demonstrar. Mas eu espero que vocês realmente tenham gostado do vídeo, e se gostaram, curtam o vídeo. Comentem aqui a sua opinião, se vocês acham que o anime de verdade é o que Hayao queria falar, ou se você acha que os animes atuais são melhores, ou se vocês preferem coisas mais antigas, animes dos anos 80, 90, se você tem uma nostalgia, ou se a qualidade aumentou muito, se a própria inteligência artificial vai deixar morrer os animes. E eu me chamo Apolo, e até o próximo vídeo.